Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mundo de Sofia e hoje eu venho trazer para vocês a resenha do livro O Príncipe e a Taça de Veneno. E sim, eu voltei e pretendo trazer muitos conteúdos aqui pro canal. Então, antes de começar esse vídeo, já vá deixando o seu like, já compartilhe esse vídeo com alguém e também aproveita e já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para sempre que tiver vídeo novo você já correr aqui pro canal. Então, sem muita enrolação e vamos logo para esse vídeo. Bem, pessoal, eu li esse livro recentemente e como eu li em formato digital, eu vou deixar passando aqui do lado a capa dele, tá? E, bem, eu gostei muito dessa história, achei muito impactante, por isso eu resolvi trazer essa resenha aqui hoje pra vocês. Então, sem muita enrolação, e vamos logo pra essa resenha. Bem, pessoal, o livro ele vai trazer pra nós a história de um rei que tinha o poder de criar todas as coisas. Por isso, ele resolveu criar um reino e tudo que nele existia. Bem, no centro desse reino, ele fez uma praça. Nessa praça, ele pôs uma fonte como centro. E não era qualquer fonte, era uma fonte grandiosa, maravilhosa, que tinha uma água cristalina e muito resplandecente, que chamava a atenção de todos os súditos do rei. Mas o rei deu uma ordem. Aquelas pessoas nunca poderiam beber da água daquela fonte, porque se fizessem isso, as consequências seriam catastróficas. Bem, os súditos não ligaram para a ordem do rei, afinal, eles amavam o rei, então nem se importavam em não beber água daquela fonte. Além disso, o rei amava muito aquele povo. Dessa forma, todos os dias ele ia até a praça e caminhava junto com eles, conversava e fazia o possível para mostrar o quanto os amava. E o povo reconhecia esse amor que o rei tinha por eles. Acontece que um dia apareceu um estranho ao lado da fonte e disse a todos que o rei, na verdade, era um tirano e os estava enganando, convencendo eles de que aquela água não era boa. Na verdade, o homem falava que aquela água era maravilhosa e só traria benefícios para eles. Bem, o povo, acreditando no que ele dizia, resolveu beber da água da fonte. E bem, o rei estava certo, as consequências foram catastróficas. Na hora que as pessoas beberam a água da fonte, seus corações viraram pedra. E as pessoas se revoltaram contra o rei, indo morar bem distante dele. Fugiram do reino e fundaram uma cidade no deserto, num lugar seco e sombrio. E ali fizeram a sua cidade, bem longe daquele reino maravilhoso. Bem, tudo foi tão repentino, o rei nunca se conformou com o que havia acontecido. Quer dizer, aquela rebeldia vindo de seus súditos amados? Mas o rei tinha um plano, e ele precisava da ajuda de seu filho, que era o príncipe. Então ele chama o príncipe e diz a ele que precisa da ajuda dele. Ele dá ao príncipe uma missão. Bem, como que para a perdição daquelas pessoas e para o endurecimento de seu coração elas precisaram beber da água de uma fonte, o mesmo o príncipe deveria fazer para as curar. Só que a diferença é que a água que o príncipe beberia não seria como a água da fonte. Na verdade, no centro da cidade daqueles súditos havia uma fonte, mas de um terrível veneno. Esse veneno era tão forte e tão terrível que uma única gota seria suficiente para matar o mais forte dos homens em segundos. Mas o príncipe não beberia uma gota. Na verdade, o rei entregou a ele uma taça de ouro resplandecente, e ele deveria encher aquela taça inteirinha com o líquido daquele poço de veneno. E deveria tomar tudinho, até o fim. Bem, o príncipe amava muito ao seu pai, o rei, e amava muito aos seus súditos. Por isso ele não se importou com aquela missão e resolveu aceitá-la. Bem, o príncipe então decide partir para a cidade dos homens, a cidade de seus súditos, a cidade que eles haviam fundado lá no deserto. Bem, nessa missão o príncipe passará por algumas provações e desafios, e tudo isso nos levará a se questionar. Será que o príncipe beberá do cálice de veneno, mesmo com todas as provações que ele sofrerá? E será que essa missão vai resultar naquilo que o rei disse? Quer dizer, será que os súditos serão realmente curados ou as consequências serão piores ainda e mais catastróficas ainda? Bem, isso você só vai descobrir se você ler esse livro maravilhoso. Agora, sobre essa história, o que motivou toda essa história foi a pergunta de uma menina chamada Bella ao seu avô. Sim, porque essa é uma história dentro de outra história. Isso porque essa história começa com uma garotinha chamada Bella e ela estava doente e ela precisava tomar remédio. Então ela questiona ao seu pai por que o remédio, se ele é bom, por que ele tem gosto ruim? E seu pai pede para que ela pergunte isso ao seu avô, que conhecia muito dessas perguntas dela. Então ela pergunta ao seu avô e ele conta essa história à menina. Bem, o final dessa história não é difícil de descobrir, afinal ela é baseada em uma história real.
Na verdade, eu vou te dar alguns segundinhos para você tentar adivinhar que história é essa. Então, você adivinhou? Se você descobriu, parabéns! Se não, deixa que eu conto pra você. Bem, esse livro ele foi escrito pelo R.C. Sproul e ele é um teólogo e ele escreveu essa história mais voltada para o público infantil. Porém, a profundidade dessa história faz com que ela seja uma história para todas as idades, porque ela é muito mais daquilo que a gente está simplesmente lendo. Isso porque o objetivo desse livro era explicar para as crianças o plano da salvação, que Deus fez para toda a humanidade depois do pecado de Adão e Eva, no qual ele usou de seu próprio filho, Jesus, que derramou seu sangue por nós na cruz e a partir do seu sacrifício concedeu a todos nós a oportunidade de ganhar a vida eterna. Bem, eu não preciso nem dizer que eu amei essa história, eu achei genial a forma como o autor ele explicou o plano da salvação, ele conseguiu ilustrar muito bem essa realidade, né, que foi o plano da salvação, do sacrifício de Jesus por nós na cruz, e é muito bonita a forma como ele tratou de tudo, sabe? Foi muito profundo e ao mesmo tempo muito bela a forma como ele trouxe essa história pra nós. E eu simplesmente indico esse livro para todas as idades e especialmente para as pessoas que querem entender melhor o plano da salvação, porque essa é uma forma que você com certeza nunca vai esquecer essa história, porque é uma história muito bonita e muito impactante. E eu indico esse livro também principalmente para mães que, por exemplo, têm seus filhos na catequese ou que fazem catequese domiciliar, por exemplo, que tem isso também, né? Tem a catequese domiciliar, a catequese na igreja, ou também para mães que têm seus filhos, por exemplo, na escolinha dominical e fazem estudo bíblico com a criança em casa. Porque esse livro é muito interessante e ele vai trazer o plano da salvação de uma forma muito lúdica e também muito leve, que tem como explicar fazendo paralelos à história de Cristo de uma forma que vai ficar leve e bem explicada para a criança, de forma que ela nunca mais vai esquecer, e também de uma forma muito bonita assim, impactante também. Então, eu com certeza recomendo esse livro, eu assim, amei essa história e pretendo trazer mais livros desse tipo aqui no canal. Bem, pessoal, então foi essa a resenha, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Obrigada por assistir e chegar até aqui, e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!